Boa noite, meus queridos. Rapidamente, meus irmãos, queria só apresentar para os irmãos alguns pontos do Ministério de Evangelismo na nossa igreja, tendo em vista que tivemos no último culto, um culto voltado a missões, para falar um pouco da palavra de Deus. Então, achei muito pertinente hoje, em especial, trazer rapidamente para os irmãos um breve pontos a respeito do Ministério de Evangelismo e como você pode participar desse ministério, tá bom? Deixa eu ver se os irmãos conseguiram abrir ali. Deu certo, Thiago? Tá dando certo. Beleza. Uma coisa importante, irmãos, os ministérios da igreja, eles não existem para que somente eles façam algo e a igreja fique de braços cruzados esperando que esses irmãos façam. Os ministérios, eles existem para facilitar, para que a igreja possa participar da missão de Deus e do serviço uns aos outros. Então, o Ministério de Evangelismo, ele tem como objetivo incentivar a igreja local a pregar a palavra de Deus, tanto no seu dia a dia, como também utilizando aqui as ruas da igreja, em eventos em que a gente possa estar realizando. Então, nosso versículo base, ele está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, que diz: E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Então, nós temos tido o privilégio, irmãos, de salvos na posição de sermos povo de Deus, agora podermos proclamar as verdades da maravilhosa luz da obra de Cristo. Então, tendo isso em vista, nós temos dois pilares do Ministério de Evangelismo, que seria o evangelismo pessoal e o evangelismo público. Nós encontramos essas duas formas nas Escrituras como meios onde nós podemos tornar o nome de Deus conhecido. Então, é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade individualmente, tornar o nome de Deus conhecido no ambiente onde você está inserido, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você vá. Mas não somente isso, Deus também espera que a gente pregue a palavra de forma pública. Então, aqui na igreja a gente tem algumas ferramentas para obedecer ou instruir ou seguir aquilo que a palavra de Deus ensina a respeito desse assunto. As estratégias de evangelismo, então, irmãos, são pelo menos 4. Nós entendemos que a primeira delas é a oração. Sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Deus, é o Espírito Santo, Deus que convence o homem. Então, é por meio da oração. Então, ore. Ore pelas pessoas que estão ao seu redor, pelos seus familiares descrentes, pelas pessoas do seu trabalho que não conhecem o Senhor. Ore por elas. Coloque o nome delas em oração e interceda para que Deus se revele para elas, para que Deus possa se tornar conhecido para elas. Uma outra estratégia do Ministério de Evangelismo é o Cristo nos lares. E aqui, irmãos, eu queria nesse ano incentivar a igreja a fazer algo diferente. Sempre nós fazemos o Cristo nos lares, levando toda uma estrutura de louvor, pregação, organizamos isso e fazemos às vezes de forma pontual na casa dos irmãos. Eu queria incentivar a igreja a fazer estudos bíblicos para a sua vizinhança, pelo menos no período de 4 semanas, período de um mês. O material que você poderia utilizar, por exemplo, é o material que temos aqui na igreja pronto, sobre o Evangelho, baseado naquelas 4 visões, né? Criação, redenção, queda, consumação, ou melhor, inverti aí, né? Criação, queda, redenção e consumação. Então, qual é a ideia, irmãos? Você passa na sua rua ali, convidando os seus vizinhos a participarem de um estudo bíblico. Pastor, não me sinto à vontade para fazer esse estudo bíblico ainda, não me sinto preparado. Você me procura, ou procura o Tiago, e a gente vai estar direcionando alguém de dentro do Ministério de Evangelismo para poder fazer esses estudos. Então, você escolhe um dia na semana, um dia qualquer, vai lá na sua vizinhança, sai convidando o pessoal, e aí faz 4 encontros apenas, e ali você, na sua vizinhança, cumpre o seu papel. E dali, futuramente, pode surgir um discipulado, um aconselhamento, e aí você pode se tornar na sua vizinhança uma casa onde as pessoas saibam, ali mora um crente, alguém que teme ao Senhor. Então, vou lá para ouvir a palavra de Deus. Então, queria incentivar a igreja a fazer isso. Isso é muito pertinente até para o tema de missões desse ano, que é Minha Família Missionária. Então, você pode até aproveitar isso como uma forma de você tornar o nome de Deus conhecido na sua vizinhança. Uma outra forma é Cristo nas ruas. Então, caso você conheça algum local na sua rua, um local público, certo? Uma praça, um ambiente onde tem muitas pessoas reunidas, me procure, tá bom? Para que a gente possa montar aquela estrutura de ter um momento de louvor, adoração a Deus, pregação da palavra. Me avise, tá certo? Normalmente a gente vai para locais fixos aqui no Maracanaú, como ali na Praça do Feira Center, ou a praça aqui do metrô. Mas eu queria que os irmãos me ajudassem nisso, tá bom? Então, se você conhece algum local público que tem muita movimentação de pessoas, nos comunique para que a gente possa estar organizando o evangelismo lá e aí toda a igreja poder estar promovendo
esse momento, tá? E aí nós também teremos nesse ano um treinamento de evangelismo, que acontecerá no mês de missões. A gente vai fazer esse momento com os irmãos e ensinar como pregar a palavra de Deus no dia a dia, nos ambientes em que vocês estão inseridos. Então eu queria incentivar a igreja também a participar disso, tá bom? E aí na estrutura, os responsáveis, né, que nós temos no Ministério de Evangelismo, do louvor é o irmão Gleidson, na estrutura, na parte de levar cadeiras, na parte de levar o som, onde você também pode estar participando disso, nós temos o irmão Fábio. Na parte de panfletos, então caso você esteja precisando, por exemplo, de folhetos, né, esse aqui do estudo, ou panfletos, aqueles pequenininhos, né, que nós também temos aqui na igreja, que falam um pouco sobre a mensagem do Evangelho, você pode procurar a Rayane, tá bom? Que ela vai poder estar ali oferecendo. E na parte de oração nós temos o Tiago. Então, iremos imitar aí o Ministério de Missões. Cada vez que nós iremos fazer algum impacto evangelístico, nós teremos também um momento de oração no Google Meet, onde iremos fazer nas segundas-feiras à noite, para orar pela palavra, por aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Tá bom? Então, eu oro para que os irmãos possam se esforçarem para fazer parte desse ministério, que juntos como igreja possamos nos unir para cooperar com a missão de Deus e tornar o nome do Senhor conhecido. Amém? Deixa eu orar, e aí eu passo a palavra para o pastor Clesiano. Deus, muito obrigado pela obra de Cristo nas nossas vidas. Te exaltamos pelo privilégio de sermos teu povo, sermos uma família, e agora termos esse bastão de tornar o teu nome conhecido, de pregar a palavra, de fazer com que o Senhor seja exaltado na nossa vizinhança, no nosso trabalho, em todos os ambientes que estamos inseridos. Que o Senhor possa nos dar sabedoria como igreja, para que possamos ser coluna e baluarte da verdade e proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que como igreja possamos nos empenhar no nosso papel de glorificar o teu nome por meio da pregação fiel da palavra. É o que nós pedimos, Deus, e te agradecemos por esse privilégio, em nome de Cristo. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Nós vamos então continuar falando um pouco sobre o ânimo escatológico. E hoje eu queria ser breve e queria só familiarizar os irmãos com um tema que a gente pouco fala, mas que é muito importante e vai servir muito para o evangelismo também, que seria o dia do Senhor. Então, abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler verso 1 e 2. Amém? Então hoje a gente vai ter que manusear bem as escrituras, tá? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nos dá graça e sabedoria para entendermos sobre esse assunto e que isso possa ter frutos práticos na nossa vida, no nosso dia a dia aqui. Em nome de Jesus, amém. O dia do Senhor. O que seria esse dia do Senhor? A problemática aqui nessa igreja em Tessalônica era que se esse dia tinha chegado ou não. Então, alguns acreditavam que esse dia já tinha chegado, ou estavam dizendo para eles que esse dia tinha chegado. Em 2 Tessalonicenses, vai lá em 2 Tessalonicenses agora, só para você ver sobre isso. No verso 2, capítulo 2, verso 2, ele diz assim:
a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então parece que estavam escrevendo para eles, dizendo que eram os apóstolos. Supondo o quê? Supondo o quê? Que tenha chegado o dia do Senhor. Aí ele vai dizer que ninguém engane eles e vai dizer como é ou quais são as características desse dia. Então percebam que parece, quando você vai lendo aqui, é igual você está conversando, escutando alguém falar no telefone, e a pessoa está falando aqui, você imagina o que a outra está dizendo, né? Pelo que essa daqui fala. Então, à medida que você lê as escrituras, você imagina qual era o problema, qual era a dificuldade que eles tinham lá. Então, parece que as pessoas estavam dizendo, chegou o dia do Senhor. E estavam escrevendo carta, talvez até dizendo, essa carta, nós somos apóstolos e tal. Chegou o dia do Senhor. E aí, isso já tinha sido tratado na primeira epístola. Mas parece que ainda ficou um problema lá. Ficaram as dúvidas. E agora, após um tempo, ele escreve a segunda epístola novamente para dizer, olha, o dia do Senhor não chegou. Então, não acredite, não fiquem perturbados, porque o dia do Senhor chegou. E aí parece que, por que eles não deveriam ficar perturbados? Parece que o ensino de Paulo não batia com a sequência cronológica dos eventos. Por que eles estavam perturbados, se o dia do Senhor tinha chegado? Porque parece que não era para o dia do Senhor ter chegado já. Mas o que eles estavam vivendo, o que estava acontecendo com eles, tinham certas características do dia do Senhor. Por isso essa dúvida. Deu para entender? Então estava acontecendo alguma coisa na sociedade que parecia que era o dia do Senhor. E aí Paulo vai escrever para eles e dizer, olha, vocês já são inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão. E aí parece que eles estão acreditando que esse dia já chegou. Que esse dia inesperado chegou, iminente chegou, mas não chegou ainda. Tá certo? E como é esse dia do Senhor, então, o que seria esse dia do Senhor? E por que eles estavam pensando que o dia do Senhor havia chegado? Porque o dia do Senhor, ele vai estar muito atrelado a sofrimento. Então, o dia do Senhor vai ser um negócio terrível. E aí, a gente fala pouco sobre o dia do Senhor, né? Então, eu queria ler alguns textos. Antes da gente ir para os textos que vão falar propriamente do dia do Senhor, só para vocês entenderem por que eles estavam achando que o dia do Senhor já havia chegado, está lá no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 5. Diz assim, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Verso 2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, animar-vos, né? A fim, com que finalidade? A fim de que ninguém se inquiete, fique perturbado. Com estas, o quê? Tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, o nosso trabalho entre vocês. Então percebam que eles estavam passando por tribulações, estavam desanimando,
ele manda Timóteo para lá para saber como é que está a fé deles, como é que está o estado da fé deles, porque o tentador pode tornar inútil o nosso trabalho lá. E aí, a problemática era o quê? O dia do Senhor chegou? Será que esse dia chegou por conta desses sofrimentos? De fato, não era o dia do Senhor. Paulo vai deixar isso claro, em 2 Tessalonicenses principalmente, dizendo que as coisas que tinham que acontecer para esse dia do Senhor chegar. Tá certo? Então, o dia do Senhor não é exatamente um único dia. Então, esse dia do Senhor, ele começa com a grande tribulação. Lembra que Jesus vai dizer em Mateus 24, 21, que vai vir uma grande tribulação sobre a terra, que nunca existiu e nunca existirá. Vai ser assim, dia de grande matança, que se Deus não abreviasse esses dias, não ia sobrar ninguém. Vai ser o dia em que Deus vai julgar as nações e também vai julgar o seu povo de Israel. A gente vai já ver alguns textos que falam sobre isso. Então, esse dia é um dia de escuridão. Ele vai sempre ser colocado como um dia de escuridão e não de luz. Por quê? Porque a ideia de escuridão e de luz, apesar de que vai ter escuridão de fato, mas a ideia dele, porque a luz ela está muito ligada à bênção. Que o Senhor resplandeça sobre nós. Salmo 63 ou 67. Então ele está dizendo que o Senhor nos abençoe, certo? Então ele vai fazer muito isso. E a ideia da escuridão é que Deus vai derramar a sua maldição e a sua ira sobre essa terra. E esse é o dia do Senhor, que ele começa com o primeiro dia da grande tribulação. Acredite-se que na grande tribulação, nos 3 anos e meios, você vai ter já muitas mortes causadas por fome, guerra e tal. E na segunda parte é quando Deus vai derramar as taças da ira. E aí vão ser eventos catastróficos, né? Que vai destruir, em um deles, destrói 1/3 da humanidade. Então vai ser um negócio assim, terrível, muito terrível. E esse dia, ele é profetizado no Antigo Testamento. Então, tem muitas passagens para a gente ver. O que eu vou fazer? Eu vou citar algumas hoje, e em outro momento eu vou citar as outras, para a gente aprender mais sobre esse dia do Senhor. E aí depois é que a gente vai entrar no mérito, se a igreja vai passar por esse dia ou não. Se a igreja vai ser arrebatada antes ou não, tá certo? Então, o dia é um dia longo de 7 anos, e aí também você vai perceber que esse dia também vai ser declarado nas Escrituras como o dia que Jesus vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, quando todas as nações estiverem rodeando Israel para a destruição. Então Jesus vem, você vai falar lá em Zacarias, Jesus vem, põe o pé lá no Monte das Oliveiras, salva o seu povo, lá eles vão chorar, vão lembrar daquele que eles traspassaram. Então, lembra que Jesus, ele ainda tem as marcas, e eu acredito que é por causa dessas marcas que eles vão ligar, esse foi o Cristo, porque historicamente eles vão conhecer Cristo, que foi crucificado há 2000 anos atrás, mas eles não o reconhecem como o Messias, eles ainda aguardam o Messias. Por isso, em Mateus 24, quando ele vai falar para eles, para os judeus, quando disserem, eis o Cristo ali, ou ele está lá dentro, não acreditem. Para nós, igreja, não faz nenhum sentido. Para um judeu que está aguardando o Cristo, para ele faz sentido. E eles vão correr esse risco de serem enganados, tá certo? Pelos sinais. Lembra, a gente teve o período de grandes sinais, milagres. A gente tem o período de Moisés, de Elias ali, e a gente tem o período de Jesus. E aí acreditamos que esses sinais e prodígios, eles não existem mais no nosso período. E vai ter um novo período em que esses sinais vão acontecer, que vai ser na grande tribulação, que é onde o anticristo vai enganar as pessoas, se possível, né, o texto vai dizer, os eleitos. Então vamos ver algumas características desse dia. Abre primeiro lá em Amós.
é um dos profetas menores, é difícil de achar, tá? Então, meu conselho, você vai para Mateus e vem voltando assim, ó, devagarinho, que você acha os profetas menores. Então, quando você achar Jonas, aí ele está antes de Jonas. Se você chegou em Oséias, é porque, ou Joel, Oséias, você passou. Hã? Ah, melhor ir no índice, né? Eu nunca fiz isso no índice, né? Ok. Amós capítulo 5, verso 18 a 20. Aqui é Amós exortando o povo de Israel, e ele diz assim, ó: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido de uma cobra. Verso 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Israel, ele desejava o dia do Senhor, porque ele, principalmente quando eles não estavam bem espiritualmente, eles não entendiam que eles também iam passar por esse juízo. Então Israel vai passar também por esse juízo. Acreditamos que é o tempo em que Deus vai tratar com o seu povo. Nós estamos na era da graça, no tempo da igreja. Então a igreja é arrebatada e Deus volta a restaurar Israel. E é nesse tempo da grande tribulação que ele vai tratar com o povo de Israel. E aí, só que nesse tempo, no dia do Senhor, algumas profecias vão falar que ele vai julgar todas as nações. Só que no meio desse julgamento, de derramar suas taças da ira, os flagelos, você vai ver isso em Apocalipse 4 em diante, todo esse julgamento, Israel vai participar disso também. Não é? Então, eles desejavam o dia do Senhor, por quê? Porque Deus vai julgar as nações e nós vamos reinar com ele. E aí eles esquecem que o fato deles estarem rejeitando o Messias, eles também serão tratados e sofrerão algumas penalidades no dia do Senhor, que é o período da grande tribulação. Tá certo? Por isso eles estavam desejando. E o Amós, o profeta Amós, vai dizer o quê? Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Por que vocês estão desejando o dia do Senhor? Vai ser treva, não vai ser luz. Só que eles estavam pensando só no último dia lá, que ele vai vir vencer os inimigos de Israel e vai estabelecer seu reino, e Israel vai reinar com ele. Que é o que eles aguardavam, e é o que eles esperavam que Jesus fizesse, e Jesus não fez naquele tempo lá. Tá certo? Então, vai agora para Isaías. Você volta para Isaías. Deixa marcado aí nos profetas menores, que você já vai voltar para lá. Isaías capítulo 2. Isso. Verso 10. 10 a 12. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Verso 18 agora. Os ídolos serão de todo destruídos,
Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Viu como é que vai ser o dia do Senhor? As pessoas vão tentar entrar dentro da terra, aterrorizadas. Vai agora, deixa marcado Isaías e dá um pulo lá para Apocalipse, tá certo? Deixa marcado Isaías aí que a gente vai voltar. Capítulo 6. Você vai ver essa linguagem se repetindo aqui. Capítulo 6. Apocalipse 6, verso 12. É o sexto selo. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então você percebe que vai ter esse dia, o início desse dia, esse longo dia de 7 anos, e a gente pouco fala sobre isso, né? A gente pouco lembra, mas está lá. É um evento escatológico, está profetizado lá no Antigo Testamento, está falado no Novo Testamento também, e às vezes uma boa maneira de você evangelizar as pessoas é falar sobre esse dia. Porque as pessoas vivem aqui como se elas fossem viver para sempre. O salmista vai dizer que elas dão até nome, os seus próprios nomes, às suas propriedades, achando que elas vão viver aqui para sempre, que esse mundo vai ser sempre assim, vão melhorar, os cientistas vão melhorar as coisas aqui na Terra. E não. Esse dia vai chegar e o Senhor vai arrasar com tudo aqui. Ele tem uma contenda contra as nações. Os povos não lhes dá a glória devida ao seu nome. E isso não vai ficar impune. O grande rei, criador dos céus e da terra, o dono do universo, exige glória devida ao seu nome. E aqueles que não lhe prestam culto e adoração serão julgados, punidos. Essa terra vai ser punida. Volta lá para Isaías agora, para a gente ver outros textos. Isaías capítulo 13 agora, verso 9. Treze, 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel,
com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Está vendo aí? Às vezes a pessoa diz assim, né? Deus odeia o pecado e ama o pecador, né? Aqui ele está odiando o pecador também. Vai destruir os pecadores. Por isso ele fez um local chamado inferno para eles. Mas isso aqui não é um inferno. É o dia do Senhor que ele vai derramar a sua ira sobre essa terra. Depois desses 7 anos, nós vamos ter o milênio, em que ele vai reinar em toda a terra. Vai ter o milênio, ele vai reinar. E aí só no final, que é o dia do Senhor, você vai achar em Apocalipse, chamado a guerra do Armagedon. E lá no final do milênio vai ter outra guerra, que é Gog de Magog, que é quando Satanás é solto, porque ele reina nos 7 anos, Satanás, na terra, né, o anticristo. Aí ele é preso nesse dia do Senhor, quando completa os 7 anos, e aí ele inicia o seu reinado aqui na terra. Aí no final, Satanás é solto novamente, e ele vai enganar muitas pessoas, e eles vão se reunir para tentar matar Cristo, que está no seu trono reinando sobre a terra. E aí é ali que ele vai então lançá-los para o inferno, e depois a gente vai ter o estado eterno, a ressurreição de todos os incrédulos no trono branco, e aí inicia o estado eterno. Então esse dia do Senhor aqui é a grande tribulação, que vai ter seu ápice, ou seu clímax, no final, quando Cristo volta, certo? Mas a terra vai passar 7 anos aí, de muito sofrimento, de muita dor, e Deus é que estará fazendo isso, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Veja o verso 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Verso 12. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Em Apocalipse, em outro texto vai dizer que a terra vai cambalear como uma bêbada. Os cientistas chegaram à conclusão, devido à posição que a terra está, que ela é o único planeta no sistema solar que, sofrendo um grande impacto, ela não sai da sua órbita e se perde no universo, mas ela sai fazendo um zigue-zague, que é exatamente ela cambaleando como uma bêbada. E acreditamos que isso vai acontecer nesse tempo aqui. Vai ser um tempo terrível, terrível, o dia da ira do Senhor. Verso 1 a 5 do capítulo 34 agora de Isaías. Esse vai ser o juízo do Senhor contra as nações, todos os povos que não lhe prestaram adoração. Verso 1 do capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. De arrepiar, né? Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão.
todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Se você não é um crente, hoje você vai ter pesadelo. Porque ouvir tudo isso aqui, ficar em paz, esse dia vai chegar. E pelo andar da carruagem, acreditamos que ele está às portas. O dia da ira do Senhor. Se arrependa essa noite. Se arrependa. Se você está na igreja e ainda não se converteu de fato, se arrependa. Porque o Senhor não vai deixar essa terra impune. Não vai deixar. Um dia, a sua ira vai ser inflamada e vai destruir. E aí você vai ver todo o sofrimento aqui nesses 7 anos. E depois essas pessoas serão ressuscitadas, receberão corpos imortais e serão lançadas no inferno de fogo. Então, o salmista diz que muita dor terá de curtir o ímpio. E é muita dor mesmo. Porque ele já sofre aqui nessa vida. Se o dia do Senhor, que vem como um ladrão, é iminente, acontecer logo, logo, ele vai ficar aqui, vai sofrer tudo isso aqui. Depois ele vai ser ressuscitado, receber um corpo imortal, para sofrer eternamente no inferno. Nossa! Pastor, que exagero. Exagero foi o que fez Adão. Exagero é o que fazem as nações. Exagero é o que a gente vê num carnaval que aconteceu há pouco tempo. Como o nome de Deus é ultrajado. Como as pessoas debocham do nome de Deus. Como as pessoas desprezam Deus. Inclusive a igreja que se chama Igreja de Deus. Não respeita e não lhe dá a glória devida. Um dia vai chegar esse momento aqui. E Deus vai requerer a sua honra. Ele vai ser glorificado ao derramar o seu juízo. Não há nenhum exagero aqui. É um Deus glorioso. É o grande rei. Que merece ser honrado e exaltado. Nós não vamos ler os outros textos, como eu falei. Depois a gente volta a falar de mais textos sobre o dia do Senhor, para a gente ir se familiarizando com esse tema. Então nós vamos para 2 Pedro, que ele vai falar um pouco de como nós devemos nos comportar enquanto aguardamos o dia do Senhor. Verso 10 de 2 Pedro, capítulo 3. E a gente conclui. Verso 10 do capítulo 3 de 2 Pedro. Amém? Diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Então, como é que a gente deve proceder? Ele diz assim, ó, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Todas essas coisas está falando desse mundo, dessa terra. Então, quando você olha para essa terra, você não olha para um lugar que está em evolução, que vai demorar muito tempo e tal, não. Você olha para essa terra como um lugar que vai ser destruído pelo fogo, pela ira de Deus. Vai tudo se desfazer, vai ser um negócio aqui terrível. E ele diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O povo de Deus, que acredita nas promessas de Deus, de que isso aqui vai acontecer, como é que ele vive? Ele vive em santo procedimento. Ele vive em piedade, amando o que Deus ama e odiando o que Deus odeia. Esperando e apressando, a ideia de desejar, de ter entusiasmo na vinda do dia de Deus. O dia em que Deus vai requerer sua justiça das nações. O dia em que Ele vai receber a glória devida ao seu nome, por todo o desrespeito que as nações fizeram a Ele, por todo o desprezo. Os salmos imprecatórios, o desejo deles por vingança, por isso que o Romanos diz, né, não dai lugar à ira, a vingança pertence ao Senhor, Ele vai se vingar. Os decapitados de Apocalipse, que vão ser perseguidos, e eles vão ficar cobrando, Senhor, o Senhor não vai vingar isso? Quando Deus é glorificado. Então arde no coração do crente, do povo de Deus, quando nós vemos o Senhor sendo... Eu vi um vídeo hoje, né, da pessoa dizendo que Jesus era um travesti, e tal, e a multidão gritando e tudo. Um dia a conta vai chegar. Um dia o nosso Cristo chegará para todos os soberbos, orgulhosos, homens maus, injustos, e vai derramar a sua ira sobre eles. Eles vão ficar tão apavorados que vão tentar entrar dentro da terra. Vão tentar entrar dentro da terra. E nós devemos viver em santo procedimento e piedade, aguardando, ansiando, com entusiasmo, esse dia, em que o nosso Deus vingará a sua própria glória, a honra do seu nome. Vingará o que fizeram com Jesus, como o humilharam. A vingança pertence a Ele. E o seu povo deseja que esse dia chegue. Que o nosso Deus seja honrado e glorificado, respeitado por suas próprias criaturas. E aquelas que não quiserem se submeter a Ele e adorá-lo como Ele deve ser adorado, beberão cada gota do cálice da ira de Deus, que iniciará na grande tribulação e perdurará por toda a eternidade no lugar chamado inferno. Contem sobre isso para as pessoas. Alertem a elas, os nossos familiares. Fale do dia da ira dele. Quando elas ficarem desesperadas, com medo, vocês falem do que Deus fez para salvá-las desse dia, que foi enviar o próprio Filho dele para morrer numa cruz, para que cada um deles pudesse ter perdão de Deus, porque sem o perdão de Deus, eles beberão o cálice da ira de Deus. Vamos orar. Senhor, esses textos são assustadores, mas estão aqui na Tua palavra. Foi o próprio Senhor que inspirou os Teus santos servos a escrever.
são tuas promessas, e todas elas se cumprirão, porque a tua palavra não vai passar. Por isso nós louvamos o teu nome, exaltamos o Senhor e te agradecemos por Jesus Cristo, o qual aguardamos dos céus, que nos livrará da ira vindoura. Muito obrigado, Deus, por não fazermos parte das nações que um dia beberão o cálice da ira do Senhor. Obrigado porque no teu santo plano, por razões encontradas em ti mesmo, o Senhor decidiu salvar pecadores como nós. E hoje nós já podemos viver, ainda que de forma limitada, o teu reino, ver o Senhor reinando sobre nossas vidas, sobre nossa igreja. Mas almejamos de ver o teu reino físico, ó Deus, reinando sobre todas as nações com vara de ferro, todos te respeitando e dando a glória devida ao teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor com temor e tremor, lembrando que o Senhor não é um qualquer, mas que o Senhor está sentado no trono e que um dia virá julgar as nações. E lembrando também que o Senhor é um Deus amoroso, que enviou o teu Filho e com muito amor nos deu o privilégio de podermos te chamar de Pai. Não um pai distante, mas um paizinho, um papai. Abba, Pai, nós podemos clamar por teu Santo Espírito. Nós não precisamos morrermos de medo do Senhor, porque o Senhor enviou o teu Filho, o nosso mediador, que nos leva para ti. Muito obrigado, Senhor. Como nós somos abençoados. Como é gostoso, ó Deus, poder ler esses textos aterrorizantes e saber que estamos guardados em Cristo. Saber que o nosso Cristo, o nosso Messias, nos livra da ira vindoura. É no nome de Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém.